dentro dessa análise desses piores pontos, a senhora falou que ele prejudica também o servidor público. Por que ele seria o bode expiatório dessa previdência? O governo tem usado vários discursos para tentar dividir a sociedade. Todo mundo já deve ter visto uma propaganda que está passando de duas domésticas com uniforme, toquinha, acho que coisa que nem existe mais, numa feira, e elas conversam com o feirante e dizem, viu, agora a gente que ganha só um salário mínimo vai pagar menos. E quem ganha mais vai pagar mais. Então, essa é a jogada do governo de julgar uns contra os outros. Então, o que ele está fazendo nessa PEC? Ele está tirando R$5 de quem ganha só um salário mínimo. Só que ele não está dizendo que essa pessoa, se for mulher, vai ter que trabalhar 15 anos a mais. Se for homem, vai ter que trabalhar no mínimo 5 anos a mais e vai por aí afora. Ele está julgando as pessoas contra servidores públicos, colocando o discurso de privilégio. E isso é uma coisa que cola na sociedade, porque ninguém gosta de privilégio. Só que, se tem um setor privilegiado nesse país, é o setor financeiro, tá? Que recebe aí remuneração diária da sua sobra de caixa dos bancos, que tem aqui os maiores lucros do planeta, benesses tributárias, etc, etc. Servidores públicos, eles são tratados em outro capítulo da Constituição, tal como os militares também, em outro capítulo, não estão nessa Seguridade Social dos artigos 194 e 195 que a gente vinha falando, eles estão em outros artigos. No caso de servidor público, já houve uma reforma. Esse discurso de privilégio que o governo está fazendo, olha, é desonesto. Os servidores públicos já foram submetidos ao teto de 5.840 e poucos reais, que desde a reforma apresentada em 2003, quando foi regulamentado o FUNPRESP, pronto, todo servidor público que ingressou a partir daí está limitado, sua aposentadoria está limitada ao mesmo teto do regime geral, não tem diferença. Quem tem paridade e integralidade são servidores públicos que já passaram por outras duas reformas, né? Isso. Nós queríamos saber como que a senhora vê essa mudança e se numericamente, né, com base em cálculos, isso seria necessário. Então, só os servidores antigos que entraram antes dessa reforma, apresentada em 2003 e regulamentada, o FUNPRESP regulamentado 10 anos depois, só quem entrou antes dessa reforma é que ainda tem paridade, integralidade, porém, quando foi apresentada essa reforma, foi também instituída a contribuição dos inativos. E uma coisa que precisa ficar clara, que a mídia não fala, o governo não fala, é que esses contribuíram sobre o bruto e depois de aposentados, continuam contribuindo sobre o bruto. Isso dá uma grande diferença. Vou dar um exemplo. Vamos aqui, por exemplo, pegar o tempo em que o teto aqui do INSS estava em R$3.000. E vamos pegar aí um servidor público que estava ganhando R$20.000 e um trabalhador aqui da iniciativa privada que estava ganhando R$20.000. 2 trabalhadores, um público e um do regime geral, os 2 com salário de R$20.000. Qual seria a contribuição previdenciária desse aqui na iniciativa privada? 8% sobre o limite, o teto do INSS, que estava em R$3.000. Ele pagou, então, R$240 por mês. Esse servidor público, que ganha o mesmo salário de R$20.000, quanto que ele pagou de contribuição previdenciária? R$2.200, 11% sobre o bruto. Então, um pagou R$2.200 por mês, o outro pagou R$240. Onde é que está o privilégio? Esse aqui contribuiu. E mais, quem fez concurso público? Vocês, servidores públicos que podem estar assistindo esse vídeo. Quem fez concurso público? Quando foi publicado o edital,
Alguém teve alguma possibilidade de discutir alguma daquelas regras? Não. Nós estamos falando de um contrato unilateral, colocado, imposto pelo governo. A regra é essa. E qual foi essa regra? Está aqui um concurso, preciso do trabalho, preciso do seu compromisso, você tem que atender isso, e eu assumo o compromisso de pagar o seu salário e depois que você cumprir todo o seu período laboral e etc., todas as regras, você vai receber uma aposentadoria também integral. Essa regra já foi mudada no meio do caminho, quando instituíram a contribuição do inativo, que atinge tanto aposentados como pensionistas, sobre o bruto, não é? O que agora a PEC 6 quer fazer? Aumentar essa contribuição sem limite. Ela quer dobrar e abrindo brecha para depois cobrar contribuições extraordinárias, não é? Então, é um absurdo isso, não é? E pior, não é aí que está o problema do rombo das contas públicas. Esse gasto com a previdência dos servidores públicos, ele já esteve num nível perfeitamente sustentável, porque a contribuição é muito alta, a contribuição sobre o bruto é muito elevada. Só quando é que começou a não ser mais sustentável por ele mesmo, embora não seja obrigação, hein? Embora não seja obrigação, é obrigação do Estado que colocou esse contrato. Mas estava sustentado. Quando é que parou de ser? Com a redução do tamanho do Estado. O Estado parou de fazer concurso público, extinguiu vários órgãos e não vem dando o devido reajuste salarial. O gasto com servidores ativos e aposentados já ocupou 59% da receita corrente líquida. Hoje está em menos de 40%, por causa desse desmonte do Estado. Tá? E para onde que está indo toda essa diferença? Para pagar juros da chamada dívida pública. Por isso que todo mundo tem que se interessar. Que dívida é essa? Porque todo mundo está pagando.